Breno, não vou começar com o internacional, ou vou começar algo que talvez tenha interface com o internacional para te perguntar. Especificamente, crise Brasil, Musk contra Alexandre de Moraes, Musk contra a democracia brasileira, numa semana, a gente vem com isso desde a semana passada, mas no fim de semana se aprofundou, de convergência de 3 crises não pequenas, né? A crise Musk e Alexandre de Moraes, a crise Lira e uma parte expressiva do Congresso com o STF, no caso, não Alexandre de Moraes, mas o Flávio Dino, mas o STF como um todo, por conta do orçamento secreto, e crise Folha Alexandre de Moraes, a ponto da Folha fazer um editorial sugerindo que os condenados pelo 8 de janeiro precisariam ser soltos por conta das irregularidades do Alexandre de Moraes. Então, a gente começa a semana com a convergência de 3 crises, e não são pequenas. Gostaria que você pudesse dedicar mais atenção a essa do Twitter, até porque, como a gente falou aqui, está batendo a crise aqui, está batendo na Venezuela, está batendo na União Europeia, na Austrália, em tudo quanto é canto. Bom dia. Olha, fala. Eu acho que o Elon Musk ele tem uma estratégia, a mesma estratégia de um jogador de futebol que cava o pênalti. Ele quer se apresentar ao planeta como campeão mundial da liberdade de expressão. E ele vai criando atritos com os governos para que os governos se voltem contra ele e ele possa reforçar esse papel. E ele confia que os governos não vão conseguir atingir o âmago do seu negócio, ou seja, não vão conseguir impedir a Rede X de existir. E como a Rede X não é de onde ele tira dinheiro, da Rede X ele tira protagonismo político. O grupo dele, a Rede X, não existe na acumulação de capital, Elon Musk. Se a gente olhar o mapa dos negócios dele, a Rede X não dá dinheiro, dá prejuízo, ele está pondo dinheiro na Rede X. Mas é pela Rede X que ele se transforma num protagonista. Se ele continuasse como um mero fabricante de carros elétricos e outras mercadorias do tipo, ele seria um empresário comum, um miliardário, claro que influente, prestigioso nos círculos empresariais, nos círculos políticos, mas ele só se transformou num personagem político da envergadura que ele exibe atualmente em função da Rede X. Então, ele utiliza para isso, né? Aí, cada governo tem que calcular, porque são situações muito diferentes, o que fazer. O que fazer. Por exemplo, essa história de fechar a Rede X na Europa. Eu pago para ver. Porque é um tipo de punição que não afeta o Musk apenas, nem principalmente, afeta milhões e milhões de pessoas que fazem da Rede X sua plataforma de disputa de ideias. Aliás, é a rede mais livre para disputa de ideias, porque as redes controladas pelo grupo Meta, o Facebook e o Instagram, eles têm um nível de controle de algoritmo muito superior ao X. O sistema Meta é um sistema muito mais controlado e fechado. Então, as pessoas que têm vontade, gosto por disputar a opinião pública, e não apenas para retratar suas vidas pessoais, suas histórias pessoais, elas recorrem ao X. A não ser que a União Europeia planeje, como a China, ter uma rede alternativa ao X, substituir o X por uma outra rede semelhante, não vai acontecer de ser fechado o X. Seria um tiro no pé escandaloso, porque faria do Elon Musk um personagem político ainda mais forte. A mesma coisa no Brasil. Você já imaginou se passasse pela cabeça dos ministros da Corte Suprema fechar o X aqui no Brasil? Quem que sairia fortalecido? O Elon Musk e o bolsonarismo. A imagem do pênalti é a mesma, por convergência, é a mesma imagem que o João Brandt, secretário de Políticas Digitais da SECOM, que vem aqui amanhã, por sinal, usou, né? Ele vai dizer exatamente o que você diz aqui, né? Estão forçando um pênalti, tentando jogar no STF o ônus político de uma decisão que tem fundo comercial. É isso. Então, essa é uma situação, eu não tenho nenhuma dúvida, Mauro, nenhuma dúvida.
Se o STF decidir por bloquear a plataforma, isso será um ativo entregue nas mãos do bolsonarismo. Mas um ativo poderoso. Poderoso. Agora, curioso, né, Breno, que o que você descreve do Musk, e é isso mesmo, né? Ele comprou por 44 bilhões, hoje vale 20. Né? Então tá lá, tá rasgando. Ele quer 12 bi de dívida. Tem uma certa similaridade, mutatis mutandis, com a Folha, né? Hoje a Folha ganha dinheiro, a família Frias, com o PagBank, que é o banco da família. Mas como nós conhecemos o Luiz Frias, a Folha não tem prejuízo. Não. Mas né, pequenininho, perto do tamanho do que representa empresarialmente. Dizem que a Folha representa hoje 6% da receita do grupo. Exatamente. Então, mas, por outro lado, Folha... Musk, né? É de onde ela usufrui. Agora, mas o Luiz Frias não quer, ao contrário do Musk, ele não quer ser um personagem, né? Ele quer que a Folha se mantenha influente e ele usa a Folha. Mas o Musk ele quer ser um personagem na política. Ele investe, para ele, a conta de 44 bi menos 20, vamos dizer, ele já deve ter perdido, pelos preços de hoje, levando em conta o mercado acionário, ele perdeu uns 20, 25 bilhões de dólares. É o preço dele construir uma imagem política mundial. Para a fortuna que ele detém, é suportável. Ele quer ser isso, ele quer ser um personagem mundial. Agora, fechando esse tema Brasil, e aí vou para o internacional com o Yuri, essa convergência, né, dessa crise, né, Folha, PagBanco, Luiz Frias, mais X com Musk, mais Câmara com o Lira, sobretudo, estou falando dos representantes, né, os líderes. Nesse caso das emendas do orçamento secreto, você acha que coloca a gente num cenário de um tensionamento na cena política? Eu acho que nós estamos... O pano de fundo dessas crises todas, eu creio que é o mesmo, que tem a ver com o equilíbrio de forças no país. O país, grosso modo, ele tem 3 blocos. Né? E forças políticas que trafegam entre esses 3 blocos. Você tem a extrema-direita, você tem a esquerda e você tem a direita liberal. Esses são os 3 blocos. Tá certo? Pois bem, houve uma aliança em 2022 que persiste até hoje, ao menos no âmbito institucional e partidário, uma aliança entre a esquerda e a direita liberal para derrotar a extrema-direita. Em 2018, essa direita liberal esteve com a extrema-direita para derrotar a esquerda. A direita liberal, junto com a extrema-direita, apoiou o golpe contra Dilma em 2016, apoiou a Lava Jato, apoiou o Bolsonaro, com algumas exceções. Eles estiveram juntos, a direita liberal e a extrema-direita, porque o alvo era derrubar o governo Dilma e estabelecer, nas eleições de 2018, um novo governo de direita no país. No entanto, o Bolsonaro, ele, ao assumir o controle do campo conservador, do campo da burguesia no país, da liderança política do campo da burguesia, ele escanteou muito a direita liberal. A direita liberal imaginava que poderia domesticá-lo e não conseguiu. A direita liberal se deu conta que, enquanto o Bolsonaro fosse presidente da República, ele impediria que a direita liberal voltasse a ter o protagonismo de antes. Isso fez a direita liberal pendular para uma aliança com a esquerda. Ao pendular para uma aliança com a esquerda, o STF, claro, apoiado por eventos como a Operação Vaza Jato, aquela coisa toda, Operação Spoof, mas o STF, quando a direita liberal pendula contra o Bolsonaro, o STF anula a condenação do Lula, restabelece a possibilidade de prisão somente em caso de sentença transitada em julgado, se estabelece, passa a existir essa aliança política entre a direita liberal e a esquerda, representada pela chapa Lula-Alckmin, e isso derrota o Bolsonaro. Essa direita liberal, no entanto, ela quer ressurgir como protagonista, ela não está satisfeita nessa posição de ator coadjuvante. A direita liberal quer ressurgir. Para ressurgir,
essa direita liberal ela tem que continuar batendo no Bolsonaro, porque o Bolsonaro não pode se recuperar, mas ela tem que criar o máximo de problemas possíveis para o Lula. Ela tem que desgastar o governo Lula de tudo que é jeito, de todas as formas, para impedir que o Lula continue a ter força para estabelecer a frente ampla ao redor dele. Então a direita liberal começou a pendular novamente. Não toda ela. Eu não afirmaria que isso já atinja agentes políticos da direita liberal. Por exemplo, eu não vejo um comportamento pendular do vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu acho que ele ainda continua um firme aliado do presidente Lula. Ao menos Simone Tebet. Há uma disputa ali, quer dizer, há um setor da direita liberal, representado por Alckmin, pela Simone Tebet, que acredita na possibilidade de trazer a esquerda para a sua política. Tanto que faz a disputa no interior do governo Lula. Exatamente, faz a disputa no interior do governo Lula. Mas há um outro setor da direita liberal que quer pendular de novo. A isso se somam também interesses comerciais, não é? Quer dizer, evidentemente que, bom, a gente que vem do jornalismo tantas décadas, a gente sabe que quando você bate com força no governo, você aumenta o número de leitores. Quer dizer, a notícia da crise é a que traz leitor, não é a notícia da bonança, é a notícia da encrenca. Né? Então você soma aí os interesses comerciais e você vê isso. Dependendo da fragilidade do governo, também faz parte da estratégia, Breno, desculpa te interromper. Quanto mais você bate, mais grana você recebe do governo. Também. Claro, é evidente. Eles já aprenderam a lidar com a esquerda. Né? A esquerda se apavora mais rápido do que a direita. Né? Ou seja, quando a direita bate, a esquerda negocia. Quando o governo é de direita, a esquerda bate, a direita enfrenta. É diferente, né? Porque é normal, porque a direita, quando governa, ela é a dona da casa. A esquerda, quando governa, ela é inquilina, ela não é a dona da casa, né? Porque ela está cercada pelo parlamento, está cercada pelo poder judiciário, está cercada pelas forças armadas. Então a esquerda tem medo quando governa. Quando ela apanha da imprensa de direita, ela negocia. Ela não vai para o enfrentamento, ao contrário do que fizeram não só o Bolsonaro, mas o Temer também. Né? Então, você tem esse pêndulo, um setor da direita liberal resolveu radicalizar o enfrentamento contra o Lula, o desgaste do presidente Lula, o desgaste do PT, jogando muitas fichas nas eleições agora de 24 de outubro, né? As eleições municipais, ou seja, eles querem ter a manchete de que o Lula perdeu as eleições municipais. Eles querem enfraquecer a figura do Lula, porque eles sabem que se enfraquecer o Lula, os agentes políticos da direita liberal começarão a se afastar dele e criando as condições para construir uma alternativa diferente em 2026. Nesta hora, creio que essa é a aposta desses setores da direita liberal que estão batendo cada vez mais duro no presidente Lula, eles acreditam que serão capazes de convencer a direita liberal que está apostando na disputa por dentro do governo a se juntar para construir uma alternativa em 26. Perfeito. Que pode ser, veja só como muda a tática da direita liberal. Eles se aliaram a Lula contra Bolsonaro. Eles especulam se aliar ao redor de um nome do bolsonarismo contra Lula agora, mas um bolsonarista, claro, Tarcísio de Freitas, que é palatável para a direita liberal, reconstituindo o campo conservador. Não sob um nome da direita liberal, nem sob o nome do Bolsonaro, mas sob o nome de um bolsonarista que transita com a direita liberal. Perfeito.